Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos nós aqui nesta segunda-feira para mais um vídeo do canal Espírito. Eu espero que neste momento você esteja ligadinho aí para o vídeo e você continue compartilhando os vídeos para que outras pessoas possam conhecer a verdade que liberta. Porque Jesus disse lá na palavra assim: se permanecerdes na minha palavra, serão meus discípulos. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Amém? Para você que já é inscrito no canal, papel e caneta na mão aí, depois você pega aí e escreve os textos que vão trazer. Na verdade, hoje não vai ter texto. Mas para você que está passando aqui pela primeira vez no canal, se sentir no seu coração se inscrever no canal, inscreva-se. Porque afinal de contas, é muito importante que outros possam compartilhar com outros a verdade para que possam, de repente, deixar o véu cair e se entregar a Jesus Cristo. Amém? Gente, eu vim aqui compartilhar algo que me deixou indignado alguns minutos atrás. E eu sei que ainda está passando lá na TV. Eu estava procurando alguns canais, de repente, quando me deparei com um canal, a RBI, está transmitindo o culto de uma igreja, de um templo, de um ministério, sei lá qual o nome. Né? Porque igreja somos nós, na verdade, não esse monte de igreja, de templo que tem por aí não, porque Deus não habita em templo construído por mão de homem. Do momento em que eu comecei a assistir, até agora, estou ouvindo aqui, o homem, o dito pastor, ele não fala absolutamente nada bom que fala de Jesus. Ele só está falando de prosperidade, dízimo, oferta. E isso é um absurdo. E está barganhando oferta. Dizendo só, quem pode dar 1.000, quem pode dar 10.000, quem pode dar porque a obra está precisando de você. Isso é barganha. Aí também disse assim que Jesus, ele precisa do seu dízimo. E disse que quem der vai receber na sua conta. Ou então ele deu o exemplo de uma mulher que deu 5 de oferta e 5 de dízimo. E aí quando ela foi ver tinha 1.000 na conta. Gente, pelo amor de Jesus Cristo. Pelo amor de Jesus Cristo, gente. Nós temos que abrir os olhos para que não sejam enganados a sua família, você e nem ninguém. Aí eles dão o exemplo do texto que está em Mateus, que ele fala, coitado de vocês, fariseus, tal, que não tem dizimado da hortelã, tal. Gente, naquela época não se dizimava nem dinheiro, você vê, a hortelã, o que plantava, o que se colhia, o que se criava. Ele teve a capacidade de dizer que você tem que devolver para manter a obra de Deus, porque é a obra de Deus que te prospera. Eu fico horrorizado. Porque Jesus, quando ele fala assim, se permanecerdes na minha palavra, conhecereis a verdade que liberta. E aquele homem não está pregando nada da palavra. Ele só está falando de prosperidade, de dízimo, de oferta. Aí depois ele disse assim, olha, faz aí separar os envelopes. Envelope de dízimo é azul e envelope de oferta é branco. Pastores, peguem os envelopes de dízimo. Só entreguem para aqueles que pedir. R$ 1.000, 10.000. Aí daqui a pouco pega o envelope branco e fala assim, entrega para quem quer fazer uma oferta, eu sei que você tem um dinheiro no banco que você vai dar como oferta. Pelo amor de Jesus Cristo, gente. E vou dar o nome do ministério aqui. Igreja Deus Proverá. Só se prover para os líderes. Só se prover por esse pastor que ele deve estar ganhando para pregar. Eu fico indignado. E quando nós olhamos para o Velho Testamento e para o Novo, existe uma diferença grandiosa. Porque no Velho Testamento, o próprio Jeová, o próprio Deus de Israel, cobrou em Malaquias do povo. Mas Deus, o Pai, o que foi apresentado por Jesus Cristo, ele não nos cobra absolutamente nada. Tanto que eu preguei um tempo atrás que a palavra lá em João 3,16 fala que, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho. Ele não cobrou para amar o mundo, porque ele deu o seu filho, ele não cobrou do mundo. Olha, gente, eu vou entregar o meu filho em morte de cruz para salvar vocês, mas depois vocês vão ter que dizimar e vão ter que me ofertar. Não, ele não falou nada. Lá no texto está escrito assim claramente. Ele deu o seu único filho. E ele deu o seu único filho e depois ele não nos cobrou. A única coisa que Jesus disse foi, ame a Deus de todo o seu coração. É o que Deus quer de nós. E em 2 Coríntios 3, Paulo fala o quê?
Não mais os mandamentos estão escritos em tábuas de pedra, mas em tábua de carne, que é o nosso coração. Está bem claro isso. Não são mandamentos, não são leis. Jesus falou que, olha, os mandamentos, as leis e os profetas vão só até João, porque depois dali foi pregado o verdadeiro evangelho, o evangelho do amor. Gente, eu fico horrorizado, porque o homem ali não está pregando. Ele está só pedindo dízimo e oferta. Ele só está dizendo para a pessoa que vai prosperar e que daí ele tem que vir ali para o ministério para dar o seu dízimo e a sua oferta. Aí ele está falando assim, ó, nós vamos para Israel. Você acredita que se você dizimar e ofertar, você vai conseguir um dia ir para Israel? Gente, primeiro que Israel não é terra santa. Se a gente for lá no texto, Paulo fala o que para os judeus? Fala assim, olha, meus amigos, eu tenho pena de vocês, porque o próprio povo de vocês foi que nos perseguiu e que mandou matar Jesus. Eu estou horrorizado porque o homem ali, o líder ali, ele não prega absolutamente nada que venha confortar o coração, ou que venha ensinar as pessoas sobre a verdade que liberta, que é e está em Jesus Cristo. O que Jesus falou? Que ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí comprova o que ele falou lá. Se permanecerdes na minha palavra, serão meus discípulos. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quem é a verdade que liberta? O próprio Jesus. Por isso, quando ele falou do Espírito Santo do Consolador, ele dizia assim, ó, o Consolador, o Espírito Santo que vos deixarei, ele vos ensinará e fará com que vocês se lembrem daquilo que eu disse, do que eu fiz. Aí você vem para os dias de hoje, como também está na palavra, olha, vai chegar o tempo em que muitos nem se lembrarão de mim e seguirão a outros mestres, que ensinarão coisas malditas vindas de demônios. Gente, a doutrina humana, como disse também Paulo, a doutrina humana é vã. Ah, eu vou para a igreja porque na doutrina lá a gente tem que ir de terno, as mulheres têm que ir de saia porque é assim que tem que ser. Aonde Jesus falou que tem que ter uma doutrina e um modo de se vestir? Nós temos que ter bom senso de não escandalizar, só isso. Que doutrina é essa em que você é obrigado a dizimar, ofertar porque fala que você não vai ter salvação, porque se você não devolver para Deus o que é de Deus, gente. A palavra fala assim, ó, não se preocupe com as coisas dessa terra, mas sim com as coisas que são do céu. Então, se eu me preocupo com as coisas do céu, por que eu vou me preocupar em dar dízimo, em dar oferta? Não é isso que vai me levar para o céu. Não é isso que vai me levar para o encontro de Jesus. Esses que estão ouvindo a doutrina humana, sabe o que vai acontecer? Eles vão chegar lá e Jesus vai falar o quê? Afasta-te de mim, pois eu não te conheço. Jesus, mas eu dizimei, eu ofertei, eu fiz tudo que o pastor falou. E quem disse que eu pedi isso? Afasta-te de mim, pois eu não te conheço. Há uma falta de ouvido. Por isso a palavra fala, eu preguei, pode ver os vídeos agora há pouco tempo atrás, não ouça outras vozes. Não ouça as vozes humanas, não ouça a voz do homem que é como você, do ser humano que é como você, fale pecador. Ouça o Espírito. E por falar em Espírito, ele disse que o Espírito só estará com você se você dizimar, ofertar. Gente, pelo amor de Jesus Cristo. Se você é do tipo que concorda com o que o homem prega, meus sentimentos. Se você concorda com o Velho Testamento, meus sentimentos. Porque nós somos a geração pós-mensagem da cruz. Nós somos a geração depois de morte e ressurreição do Senhor. Nós somos a geração que, como disse o próprio Jesus, as leis e os profetas foram até João. Dali é pregado o verdadeiro evangelho, o evangelho do reino. Nós não somos servos de um Deus que se diz Deus de Israel. Gente, abra os olhos. Ou você é do tipo que vai para o seu ministério, lá para aquele templo, abre a Bíblia e nem sabe o que o cara está falando. Prestem muita atenção no que eu vou dizer. Não se deixe enganar por esses gananciosos. Não se deixe enganar pelas mentiras. O pai da mentira é o diabo. Só que esses homens,
eles estão nas mãos justamente do pai da mentira. Porque eles estão mentindo para ter benefício próprio e estão nas mãos de quem? Do diabo. Se você é do tipo que põe o seu terninho, você mulher põe a sua saia e vai pro culto e fica ouvindo esse monte de blá blá blá, meus sentimentos. Porque no grande dia, você vai ter que ouvir de Jesus: afasta-te de mim, pois eu não te conheço. A vida com Jesus, ela é muito simples. Por isso Jesus disse: se permanecerdes na minha palavra, serão meus discípulos. Porque se você for por outro caminho, se você ouvir a teologia, se você ouvir o seu líder, se você concordar e se você dizer que o seu líder é uma bênção e não lembrar de Jesus, você vai para qualquer outro lugar, menos para o céu. A salvação não está na palavra dita pelo homem que está lá em cima no púlpito, dizendo ser mais sábio que você. A verdade está única e exclusivamente em Jesus Cristo. Por isso eu sempre tenho falado que, olha, nós somos a geração de Mateus a Apocalipse, que foi todo o período por onde Jesus ele nasceu, caminhou por essa terra, morreu por nós e ressuscitou. E quando você vai lá de Gênesis a Malaquias, nós vemos um Deus que mata, um Deus que destrói quem vai contra ele, um Deus que cobra oferta, um Deus que cobra sacrifício, um Deus que cobrou do povo por não estar mais ofertando para ele. Que Deus é esse? Não existe uma diferença. Será que ninguém percebe que quando a Bíblia está lá, Novo Testamento e Velho Testamento, por que existe essa divisão? Ah, pastor, mas é porque o Novo Testamento é a partir de Jesus. Então, mas você não concorda que quando na palavra fala o verdadeiro Deus, só foi revelado através do Filho que está sentado à destra? O que você não entendeu aí? O verdadeiro Deus, Deus o Pai, é um Deus de amor pelo mundo. Um Deus que amou a humanidade. Não o Deus do Velho Testamento que a todo tempo diz assim: eu sou o Deus de Israel. Eu amo Israel. Eu fiz isso por Israel. E aí quando você vai na tradução lá da palavra Yahvé, que para o português foi trazido como Jeová, está explicado lá. Era um Deus, era um guerreiro que foi eleito pelo povo de Israel para ser seu Deus. Está lá. Por que é chamado Senhor dos Exércitos? Porque era um guerreiro. E Jesus, e Deus o Pai? Você não vê no Novo Testamento, a não ser, por exemplo, no livro de Hebreus, porque os hebreus ainda guardam muito das leis e dos profetas em si. Então, quando é falado no livro de Hebreus, que não tem nenhum autor conhecido, você ouve muito sobre lei. Fora isso, Jesus é bem claro em dizer que ele veio para cumprir a lei e cumpriu a lei para que nós fôssemos libertos dela. Por que Paulo fala que o Velho Testamento é o ministério da morte? Porque nós só ouvimos coisas ruins do Velho Testamento. Como é que alguém pode dizer que Davi é um homem segundo o coração de Deus, se ele foi prostituto, adúltero? Gente, temos que olhar para Jesus Cristo. Temos que permanecer na palavra onde Jesus nos ensina coisas boas. O que Jesus falou sobre os nossos inimigos? Ame os seus inimigos. Perdoa 70 vezes 7. Por que amar os seus inimigos? Porque o Deus de Israel, quando tinha inimigo, mandava matar. Deus não. Ele manda a gente amar os nossos inimigos. E se você não vê Deus em nenhum momento, Deus o Pai, o Pai de Jesus Cristo, matando ninguém por causa disso e daquilo, não. Gente, eu fico tão indignado porque eu acredito profundamente que esses homens, eles já estão 5 pés no inferno, mas eles estão levando outros com eles. Temos a obrigação de fazer o quê? O ide que Jesus falou, ide, e pregai a todos os povos e todas as nações. E esse ide, ele não diz assim, para você cumprir o ide, você tem que ser pastor, você tem que ser presbítero, você tem que ter teologia. Não, ele disse para todos, ide pregai a todos os povos e todas as nações. Pregar o quê? Os evangelhos. O evangelho. O novo. O testamento de Jesus Cristo. A minha função é acordar o povo para a verdade que liberta. E é tão forte isso que eu estou falando que quando Paulo fala sobre
o Velho Testamento, o que ele falou? Olha, até hoje, quando é lido Moisés, é colocado um véu sobre os olhos e a mente deles, que não permitem que eles olhem para a verdade que está em Jesus Cristo. Só serão libertos deste véu quando se converterem a Jesus. Converta-se a Jesus Cristo. Não fique dando o seu dinheiro suado do seu trabalho, achando que isso vai te salvar. Não dê esse dinheiro suado para quem está lá pregando mentira. Não dê o seu dinheiro trabalhado, suado, acreditando que Deus vai te dar em dobro, porque isso não é. Deus não é Deus de barganha. Tá lá falando até agora. Eu estou ouvindo aqui, ó, da TV, eu estou ouvindo aqui do quarto de onde eu estou gravando esse vídeo, ele ainda continua falando sobre dízimo e oferta e falando para as pessoas que elas têm que ofertar e dizimar. Enfim, o vídeo de hoje, eu peço, pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor de Deus o Pai, que você possa compartilhar esse vídeo e que as pessoas possam olhar e ouvir, e não olhar para o Emerson, não olhar para ouvir o Emerson, mas ouvir a voz do Espírito, não o Espírito que ele falou, que só vem sobre você se você dizimar e ofertar. Não, o Espírito já está entre nós. O Espírito Santo não está individualmente dentro de cada um, fazendo aquele monte de palhaçada, falando em línguas e não sei o quê. Você quer falar em línguas? No terreno também os espíritos mal lá falam também. Ouça Jesus Cristo. Siga a verdade que está em Jesus, que é tão simples. Não dê ouvidos às outras vozes. Crie dúvidas em você mesmo e busque a resposta no Espírito Santo. Então, meus queridos, eu deixo esse vídeo de hoje indignado, entristecido, porque muitos ainda vão ouvir eu falando sobre isso aqui e vão falar assim, ah lá, tá na heresia, tá indo contra o meu pastor, tá indo contra o meu ministério. Eu sou falho e pecador demais. Agora, se você acha que se você está indo lá no seu ministério de terninho, de saia, ou de tá indo todo domingo ou todo dia de culto e você é melhor do que eu, o que eu vou dizer contra você? Nada. Porque afinal de contas eu não tenho por que te julgar, mas eu tenho como te alertar. Não julgue para não ser julgado, porque da maneira que julgares, será julgado. Eu não estou julgando, eu estou alertando para que você possa olhar para Jesus Cristo, que é esta verdade que liberta. Jesus é a única verdade que liberta. Entenda, nós vamos morrer com falhas e pecados, mas se nós conseguirmos ser menos falhos e pecadores, permanecendo na palavra dele, seremos salvos. Não é o seu dinheiro que te fará receber a chave para entrar no céu. Não é o teu carro importado, não é tua casa, não é o seu emprego bom. É o seu coração, é o seu coração. Entregue o seu coração a Deus. Tome posse da palavra que diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí sim você terá salvação. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz. Obrigado para você que já é inscrito no canal. Agora já tive mais 3 inscritos no canal. Estamos com 207 inscritos. E eu tenho certeza que desses 207 são os poucos que acreditaram e acreditam e querem viver para Jesus Cristo. Para você que está passando aqui pela primeira vez, se sentindo no seu coração de se inscrever, inscreva-se. Se não, de vez em quando passa por aqui para ouvir mais da verdade que vai te libertar. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graças e paz e valeu. Até mais.